No dia a dia do trabalho, quem é que realmente olha pela segurança de todo mundo? Pois é, no Brasil, uma parte gigantesca dessa resposta está na norma regulamentadora número 5, a NR05, e na comissão que ela cria, a CIPA. Hoje, a gente vai mergulhar em como essa comissão funciona e por que ela é tão importante. Então vamos lá. O que é essa tal de CIPA? A sigla já entrega o jogo. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e, atenção, de assédio. O objetivo dela é muito claro e direto: fazer com que o trabalho seja um lugar que protege a vida e promove a saúde de cada pessoa que está ali. Simples assim. Para a gente entender tudo direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver quem precisa ter uma CIPA. Depois, o que ela faz de verdade, a gente vai descobrir como a equipe é montada, como ela opera no dia a dia e, por fim, um ponto super importante, como tudo isso funciona para os trabalhadores terceirizados. Começando pelo começo, né? A CIPA funciona como um verdadeiro escudo no ambiente de trabalho. Mas será que esse escudo é para todo mundo? Quem é que precisa, por lei, ter essa comissão? A resposta é bem direta, na verdade. A regra é clara. Se uma organização, seja ela uma empresa privada ou um órgão público, tem funcionários contratados pelo regime da CLT, ou seja, com carteira assinada, ela precisa ter uma CIPA. Ponto. Ok, então a gente vai entender que praticamente toda empresa com funcionário CLT precisa ter uma. Mas para fazer o que, exatamente? Agora a gente vai detalhar a missão da CIPA, o que ela faz na prática. O foco principal da CIPA é a prevenção. É jogar na frente, sabe? A função dela é estar sempre um passo à frente do perigo. Isso significa identificar os riscos, ouvir o que os próprios trabalhadores têm a dizer sobre eles, inspecionar os locais do trabalho e, com tudo isso em mãos, criar um plano para evitar que os acidentes aconteçam. Mas a CIPA não atua só antes do problema. Se algo acontece, é papel dela analisar o acidente para entender a causa e evitar que se repita. Ela pode, inclusive, pedir informações para a empresa e, em casos graves de risco, propor a paralisação de uma atividade. E tem também um papel cultural muito legal, que é organizar a CIPA, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E aqui, olha, tem uma mudança que é simplesmente fundamental e bem recente. A missão da CIPA cresceu. Agora, ela tem o dever claro e explícito de incluir nas suas atividades o combate ao assédio sexual e a qualquer outra forma de violência no trabalho. Isso dá uma nova dimensão social para a comissão. Bom, a gente já sabe o que a CIPA faz. Agora a pergunta é, quem faz? Nessa nossa terceira parte, vamos conhecer as pessoas que formam essa comissão e como essa equipe é montada. A estrutura da CIPA é toda baseada no equilíbrio. Pensa numa balança. De um lado ficam os representantes que são indicados pela própria empresa, incluindo quem vai ser o presidente. Do outro lado ficam os representantes eleitos pelos próprios funcionários, em votação secreta. E são esses eleitos que escolhem entre eles quem vai ser o vice-presidente. E para garantir que a voz dos funcionários seja ouvida de verdade, o processo de eleição é super bem definido, tem um passo a passo. A empresa tem que convocar as eleições com bastante antecedência, tem um prazo para as inscrições e a votação é secreta. Tudo isso garante que o processo seja justo e que os eleitos tenham legitimidade. E esse mandato dos membros eleitos, tanto os indicados quanto os eleitos, dura 1 ano. E quem foi eleito pode tentar uma reeleição. Agora, atenção para um dos pontos mais importantes. Para que um membro da CIPA possa fiscalizar, questionar e agir sem medo de perder o emprego, a lei dá uma proteção especial, a estabilidade. Quem é eleito não pode ser demitido sem justa causa desde o momento em que se candidata até 1 ano depois de terminar o mandato. É isso que garante a independência da atuação. Certo, a equipe está formada, está protegida e agora? Como é que a CIPA funciona na prática, no dia a dia? Vamos ver como são as reuniões, o treinamento e os procedimentos. A CIPA tem um ritmo de trabalho. A regra geral é que as reuniões aconteçam todo mês para discutir o que está acontecendo e planejar os próximos passos. Mas a norma também é flexível. Para empresas menores com um grau de risco mais baixo, esses encontros podem ser a cada 2 meses. E claro, ninguém entra nesse time sem preparo. Todo membro da CIPA, titular ou suplente, precisa passar por um treinamento obrigatório antes de tomar posse. E a lógica aqui é bem simples e direta. Quanto maior o risco da atividade da empresa, maior a carga horária do treinamento. Vai de 8 horas para risco baixo até 20 horas para risco muito alto. E o que se aprende nesse treinamento? Bom, são temas bem práticos, essenciais para o dia a dia. Como identificar e analisar riscos, como investigar um acidente, um pouco sobre as leis e, claro, reforçando o novo papel da comissão, o treinamento agora tem que incluir, obrigatoriamente, um módulo sobre prevenção e combate ao assédio e outras violências.
Vamos entrar agora na nossa última parte, que trata de uma realidade super comum hoje em dia e que gera muita dúvida: o trabalho terceirizado. Como fica a CIPA nesse cenário? A grande questão é essa, né? O que a norma diz quando uma empresa, que a gente chama de contratada, manda seus funcionários para trabalhar dentro do espaço de outra empresa, a contratante? A solução vai depender do tamanho da operação. A empresa terceirizada pode ter o que se chama de CIPA centralizada, que funciona como um guarda-chuva de segurança para todos os contratos dela num mesmo estado. Mas, se ela colocar muitos funcionários dentro de um único cliente, e esse cliente tiver um risco alto, aí a regra muda. Ela vai precisar criar uma CIPA só para aquele local. E se a equipe for menor e não precisar de uma CIPA inteira? Se a terceirizada tiver 5 ou mais empregados trabalhando no cliente, ela tem que indicar um representante da NR05. Essa pessoa vai ser o ponto de referência para os assuntos de segurança e saúde daquela equipe específica. E aqui vem o ponto crucial de tudo isso: colaboração. A segurança dos terceirizados é uma responsabilidade compartilhada. A empresa que contrata o serviço tem que informar todos os riscos do ambiente para a empresa terceirizada, e a CIPA da contratante tem que convidar o representante dos terceirizados para participar das suas reuniões. Não é um favor, é uma obrigação. No final das contas, não importa muito a estrutura, se é uma CIPA própria, uma centralizada ou um representante. O objetivo da norma é sempre o mesmo, único: garantir que o ambiente de trabalho seja um lugar seguro e saudável para todo mundo, sem exceção, seja qual for o tipo de contrato. Para a gente fechar, fica uma reflexão: ir além de só cumprir a lei. Uma CIPA que é de fato ativa, que tem autonomia e engajamento, como ela pode ser a ferramenta para transformar não apenas os índices de segurança, mas toda a cultura de uma empresa. Fica aí o pensamento. Valeu pela companhia e até a próxima.